Mesmo em meio à crise econômica, um grupo de trabalhadores está ganhando espaço no mercado de trabalho. Com uma fiscalização maior, os deficientes físicos e intelectuais estão tendo cada vez mais a oportunidade de mostrar serviço. Elisa Aparecida foi diagnosticada com uma deficiência intelectual. Com o auxílio de uma instituição de apoio à pessoa com deficiência, ela ingressou no mercado de trabalho. Mas até conseguir uma oportunidade... Foi bem difícil, demorou bastante. Assim como Elisa, milhões de deficientes têm a mesma dificuldade, só que com uma fiscalização mais acirrada da aplicação da lei das cotas para deficientes, esse quadro tem mudado de figura. Na contramão das elevadas taxas de desemprego em virtude da crise, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho cresceu 5,75% em 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No ano passado, mais de 400 mil deficientes passaram a atuar formalmente no mercado de trabalho. Então a gente vê que existe uma queda de vagas, até pelo nosso cenário de crise, nosso cenário de desemprego. Mas mesmo assim, com essa questão de poucas vagas, ainda existem vagas para pessoa com deficiência, ainda é a grande procura. Elaine é psicóloga de um instituto que faz a intermediação entre empresa e deficiente físico para formalizar uma relação de trabalho. Ela explica que na instituição houve um boom no número de vagas para esses candidatos entre os anos de 2007 e 2012, com a contratação anual de mais de 500 funcionários com deficiência. Para ela, a aplicação e fiscalização da lei de cotas foi o fator crucial para esse aumento. A lei de cotas veio alavancar a questão da pessoa com deficiência. Com esse conjunto, né, que veio da lei, do decreto, possibilitou a pessoa com deficiência ser inserida na sociedade, né? A Lei 8.213, criada em julho de 91, obriga empresas a partir de 100 funcionários a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com pessoas deficientes. Através do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Ministério do Trabalho e Emprego tem acesso às informações sobre o quadro de funcionários. Com base na quantidade geral de servidores, o MTE verifica a proporção de trabalhadores com deficiência. No caso da empresa não se enquadrar no número de funcionários deficientes, algumas sanções podem ser aplicadas. E ela recebe um comunicado convidando para prestar esclarecimentos lá no Ministério do Trabalho. Então, muitas empresas elas são convidadas e ela vai ter agora apresentar a razão pelo porquê está acontecendo aquilo. Dependendo da situação, a fiscal ela pode até autuar a empresa ali, né? Isso acontece e tem empresas que só contratam depois de uma fiscalização de fato. Não é o correto, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Para o gerente de recursos humanos, as empresas de grande porte são as que têm maiores condições de fazer essa inclusão. As grandes empresas hoje, elas têm tomado frente dessa questão por fazerem parte ali de manter um impacto ambiental, social e econômico sustentável. Então, elas acabam dando um pouco mais de atenção para essa questão da inclusão social. Através do emprego, Elisa percebeu que poderia chegar onde quisesse. Realizou um dos seus maiores sonhos, o de fazer uma faculdade, e agora segue em frente, rumo à sua realização profissional. Eu estou muito feliz, né? Porque até eu consegui o meu sonho de fazer minha faculdade, porque antigamente eu não ia conseguir fazer minha faculdade. Estou feliz, estou realizada. Marcelo, a nossa própria matéria mostrou aí que a lei que obriga as empresas, a partir de um determinado número de funcionários, a preencher cotas com deficientes físicos e intelectuais é de 91, são 16 anos. 25? 25 anos. 25 anos. Eu estou muito ruim de contas aqui. 25 anos que essa lei está em vigor, mas é só agora que a gente está vendo um crescimento do número dessas pessoas sendo recebidas. O que é isso? É a fiscalização que agora está melhor ou tem algum outro fator? Então, na verdade, Hélio, a lei ela existe desde 91, portanto, há 25 anos. O que acontece? Na verdade, sempre houve uma grande sazonalidade no mercado, com dispensas, etc. Nesses últimos anos de crise, o que a gente observa
é que as demissões elas aumentaram exponencialmente, tanto que chegamos aí a 12, 13 milhões de desempregados. O que o setor empresarial faz? Ele precisa complementar os seus quadros produtivos, ainda que num quadro recessivo que nós estamos vivendo. Então, ele olha uma forma, uma brecha, que na verdade seria um cumprimento da lei, mas ele se utiliza disso para cumprir a lei e, ao mesmo tempo, preencher as suas vagas ali necessárias, os seus pontos necessários. Infelizmente, o Ministério do Trabalho nunca teve capacidade material, funcional, etc., de fazer a fiscalização. Mas a maior parte das empresas não cumpre essa cota. E há um detalhe importante aí, até para os nossos telespectadores. Se alguém trabalha nessa condição, você tem direito à estabilidade no emprego. Não é uma estabilidade pessoal, mas é uma estabilidade funcional. Ou seja, a empresa, para demitir alguém que é um reabilitado profissional ou alguém que trabalha em condição de limitação funcional, ele só pode ser demitido se a empresa comprovar que contratou outro na mesma condição. Então, você perceba que são situações cuja fiscalização é muito difícil. Então, tem que ficar atento. Às vezes, os próprios colegas de trabalho têm que fazer essa fiscalização, exigir o cumprimento dessas leis e dessas normas. Outro dia, um telespectador enviou para a gente uma pergunta falando sobre trabalho, disse que é portador de necessidades especiais, é deficiente físico e não consegue de maneira alguma uma colocação no mercado. E tendo em vista isso, do percentual que as empresas precisam preencher, parece que tem alguma coisa errada com uma pessoa que tem uma deficiência física e não consegue encontrar, e tem qualificação, o que é importante, Sim. E não consegue encontrar. Existe a demanda, existe deficientes físicos suficiente para preencher a cota. essas cotas. Essas cotas elas são até muito tímidas, Hélio, porque você tem um universo de deficientes muito grande, mas a empresa ela sempre tem a preocupação do custo final desse trabalhador. Será que é um trabalhador que vai ter que se ausentar muito para ir ao médico, para fazer tratamentos, para inclusão no convênio médico da empresa, para pagamento de benefícios extraordinários, para uma aposentadoria antecipada, dado o grau da invalidez? Pode haver também, dependendo da limitação, uma maior possibilidade de agravamento de uma moléstia ou de surgimento de uma nova moléstia. Então, são vários os fatores que inibem as empresas de fazerem a contratação e de se colocar, no mínimo, na cota mínima do que a lei exige. E, como dissemos, uma lei de 25 anos já é uma lei emancipada em qualquer país do planeta. Exatamente.